Fala, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Agora nessa fase ainda permanecendo aí no online, né? Para quem optou estar no online, né? Nós iremos fazer aí uma retomada de conteúdo referente à proporcionalidade de segmentos, né? Onde é necessário, importante e evidente trabalharmos com a proporcionalidade de segmentos, porque nós precisamos para entender alguns conceitos básicos referente ao Teorema de Tales, tá? Então, é muito importante que vocês entendam tudo sobre a proporcionalidade de segmentos, para que depois nós possamos fazer aí uma recapitulada também do Teorema de Tales, tá beleza? Então, bora lá. Ok. Mas aí, qual que é a importância, né? Como eu havia dito aí para vocês na parte inicial, introdutória da nossa aula, qual que é a importância e por que que nós devemos calcular aí o Teorema de Tales, né? O que que está envolvido aí dentro do Teorema de Tales? Quando a gente fala de Teorema de Tales, nós devemos sempre associá-lo à proporcionalidade entre as medidas. Por isso que lá, né, quando a gente trabalha com proporcionalidade, né, de segmentos, nós iremos trabalhar e ver essa questão envolvida aí, ó, dentro das medidas, tá? Então, nós podemos e devemos, né, entender o cálculo do Teorema de Tales, mas isso só deverá ser entendido se nós tivermos, né, bem conceituado, um entendimento bem bacana sobre a proporcionalidade. E a proporcionalidade envolve essas medidas que são os segmentos, tá bom? Então, visto isso, a gente pode observar que a proporcionalidade aí, ela é a base de todo o Teorema de Tales. Então, se você entender bem a questão de proporcionalidade, você vai saber entender e calcular e evidenciar, quando necessário, né, todas as informações pertinentes lá no Teorema de Tales, tá beleza? Então, é isso para a gente poder introduzir que o Teorema de Tales, ele está totalmente ligado à proporcionalidade. E proporcionalidade, você precisa entender a proporcionalidade para conseguir entender aí o Teorema de Tales. Tá beleza? Bom, dentro do Teorema de Tales, vocês vão encontrar essa seguinte figura, tá? E sempre vão encontrar essa seguinte figura aí, ó. Professora, mas o que significa essa figura? Essa figura que eu já vi ela aí presente em vários lugares aí nos livros de matemática. A senhora trabalhou ele lá nas nossas aulas que estavam 100% online, né? Mas eu ainda não entendo. Dentro aqui, ó, para você entender o Teorema de Tales, ele sempre vai estar associado a retas paralelas, né? Olha aqui, ó, feixe de retas paralelas. Então, nós temos a reta RS e T, e em cima desse feixe de retas paralelas, nós temos aqui as nossas transversais. Olha aqui, A e B, que formam o quê? A intersecção dessas retas formam o quê? Olha aqui, ó, o encontro que vai dar os pontinhos de encontro aqui das transversais com os feixes de retas paralelas. E através desses pontos, entre um ponto e outro, eu tenho segmentos de retas, né? Então, aqui eu posso fazer uma relação de proporcionalidade, sim, né? Eu posso dizer que o segmento AB, ele é proporcional a quem? Ao segmento A', B'. Olha aqui, ó. A', B'. Assim como todo esse segmento aqui, ele é proporcional a todo esse segmento aqui, né? Então, assim como A', C', né?
Ele é proporcional a C, né? Então, eu posso fazer essa relação aí de proporcionalidade. Professora, eu posso fazer outras relações de proporcionalidade? Posso, vamos lá. Dentro aqui, a gente tem outra relação de proporcionalidade. Eu posso falar que AB está para A', B', assim como BC está para B', C'. Então, vai depender, né, do que você quer encontrar. Às vezes, você tem um segmento, às vezes, você tem o valor do segmento AB, mas não tem o valor do segmento A', B', né? Aí você tem que mover, fazer uma logística aí para conseguir encontrar o valor desse segmento, tá bom? Mas o que são feixes de retas paralelas? Definindo feixe de retas paralelas, são conjuntos de retas distintas no plano. Por que distintas? Olha, uma vai estar aqui, a outra vai estar aqui e a outra vai estar aqui, tá? Elas são paralelas? Sim, são paralelas. Mas, porém, elas estão em lugares diferentes, SR, S e T. Mas elas não deixam de ser paralelas entre si, né? Então, feixe de retas paralelas é da seguinte forma, olha aí, representado lá na primeira figura que a gente viu, envolvendo feixe de retas paralelas e duas transversais, né? Então, tá aí bem representado. Independente de onde essa R está, independente de onde essa S está, independente dessa T, onde ela está, nós temos feixes de retas paralelas, certo? E agora, o que são transversais? Não confundam transversais, né, com retas aí paralelas, porque tem gente que se virou o desenho, vocês pensam que as transversais são paralelas e não é assim que funciona. Prestem atenção na conceituação aí, ó, de retas transversais. As retas transversais, vocês vão perceber que elas vão estar o quê? Sob o feixe de retas paralelas, né? Então, elas vão estar aqui, ó, em cima do feixe de retas paralelas, né? Então, elas vão o quê? Interceptar, elas vão cortar esse feixe de retas paralelas. Por isso que nós temos aqui, ó, um corte aqui e outro corte aqui, tá? São feixes de retas transversais, beleza? Então, vocês precisam entender o que são retas transversais e o que são retas paralelas para conseguir amadurecer e jogar tudo isso lá no Teorema de Tales, tá? Vamos ver essa representação aí, ó, de retas transversais? Olha aí que bacana, esse desenho aqui tá muito bom, né? Aqui tá tudo retinho, nós temos aí o feixe de retas transversais, beleza? Ok. Nós podemos observar que existem aí, ó, inúmeras denominações quanto, né, aos pontos, tá? Vocês vão observar que existem inúmeras. Professora, todas estão certas? Sim, tá? Vocês precisam só saber do que se trata, né? Nós temos aqui, dentre as demais denominações quanto às letras, a gente tem informações importantes e pertinentes. Se você pega esses pontos aqui, ó, cada ponto desse, ele tem o seu correspondente, né? Então, qual que é o correspondente de A? A'. Qual que é o correspondente de B? B'. Qual que é o correspondente de C? C'. Qual que é o correspondente de D? D'. Tá? Como nós temos aí, ó, pontos correspondentes, nós iremos ter também segmentos correspondentes. Qual que é o segmento correspondente ao segmento AB? É o segmento A', B'. Qual que é o segmento correspondente ao segmento BC? É o segmento B', C'. Qual que é o correspondente ao segmento CD? C', D'. Então, é importante que vocês saibam que cada ponto
tem o seu correspondente e que cada segmento também tem o seu correspondente. Então, são informações importantes aí que não pode se perder durante esse percurso aí do Teorema de Tales. Mas o Teorema de Tales, ele por vários livros, ele tem a sua definição, né? Ele é muito bem definido por inúmeros livros, de várias formas. E eu coloquei aqui duas definições que eu acho assim, as definições mais comuns que vocês vão encontrar aí por diversos livros. Onde nós temos aqui, ó, a primeira definição, né? Feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Por que proporcionalmente correspondentes? Porque quando a gente pega um ponto, ele vai ser proporcional ao outro. Quando a gente pega um segmento, ele também vai ser proporcional ao outro, né? Então, por isso que é definido aqui, né, dessa forma. Já aqui eu tenho, se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então essa divisão entre quaisquer dos dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Pessoa de Deus, como assim? Prestem atenção, todas as vezes que vocês pegarem um segmento de um lado, o mesmo segmento você tem que pegar do outro lado, para que você obedeça esse teorema de Tales, tá? Olha do que eu estou falando. Nós temos lá na definição do teorema de Tales, certo? Deixa eu chegar para cá. Nós temos lá essa definição, onde fala que as retas são feixes de retas paralelas que intersectadas por segmentos transversais. Olha, a gente tem vários segmentos aqui transversais que formam segmentos proporcionais aí correspondentes, né? Como que se dá essa proporção? Eu não falei para vocês lá no início que quando eu tenho aqui, ó, um feixe de retas paralelas, olha aqui os meus feixes de retas paralelas, envolto aí, ó, em cima, né, cortada por retas transversais, o que que isso significa, né? Isso significa que vai ter uma proporcionalidade, tá? Se você está mexendo aqui com segmentos, esse segmento que você pegou, ele tem que ser proporcional a esse segmento. Ah, professora, mas eu peguei o AB e o CD, como eu fiz aqui para vocês, ó. O AB e o CD. Então, você vai fazer essa relação de proporção. Como que funciona? Ó, AB está para CD, né? Assim como a linha B' está para D'. Existe uma relação aqui, ó, de proporcionalidade dos segmentos, tá? Então, meus amores, tomem cuidado quanto essas relações de proporções que vocês vão pegar. Ah, eu quis pegar de A até C, o segmento AC. Se você pegou em uma transversal o segmento AC, do outro lado da sua transversal, você também vai ter que agir da mesma forma. Então, tomem cuidado, ok? Aqui, nós temos ainda, envolvendo um exemplo aí que eu coloquei para vocês, envolvendo outro tipo de proporção. Porque pode ser que o aluno A faça de um jeito e o aluno C faça de outro, né? Então, pode existir várias maneiras de se executar a resposta lá no Teorema de Tales. Então, é necessário, para quando o professor for avaliar as respostas do aluno, observar, nossa, que ele pegou, né, o segmento AB. Se ele pegou o segmento AB de um lado, ele tem que pegar o segmento da transversal aqui do outro, né? Então, olha essa relação de proporção. AC, olha só o tamanho. Pegou o segmento AC, né, está para AB. B aqui pegou esse pequenininho. Assim como a linha C', tem que ser dessa forma, né? Está para a linha B', que é esse daqui.
Então, tudo que vocês forem fazer relacionado ao Teorema de Tales tem que ter uma proporcionalidade. Olhem esse outro exemplo aqui envolvendo o quê? Proporcionalidade, né? Envolvendo a relação de proporção aí dos segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Não esqueçam disso. Se possível, volta o vídeo e fique escutando para que você analise, pense e faça corretamente, tá? Então, aqui nós temos, ó, ele pegou o segmento AC, está para BC, né? Assim como o segmento A', C' está para quem? B', C', né? Então, aqui ele utilizou outro tipo de proporcionalidade, tá? Aí vai depender daquilo que você quer. Quando vocês observarem, né, lá, até nos livros, ou alguns exercícios, ou então se a gente comentar durante as aulas, olha a formalização disso. L1, paralelo a L2, que é paralelo a L3. Às vezes não vou te dar o desenho, mas eu vou identificar para você e te falar que eu tenho feixes de retas paralelas. E que esses feixes de retas paralelas, eles são assim, ó, o meu feixe de retas paralelas é R, paralela a S, paralela a T, paralela a Z. Vamos supor que eu tenho essa quantidade de feixe de retas paralelas, tá? Então, eu posso só aqui, ó, chegar e falar para você, e falar, olha, o meu feixe de retas paralelas é composto dessa forma, né? Então, você já vai ter que ir desenhando lá seu feixe de retas paralelas e T e Z são transversais, né? Se são transversais, eu sei que vai ter uma transversal que corta aqui esse feixe de retas paralelas. Então, se atentem. Aqui também eu tenho, né, uma outra forma de proporcionalidade, tá? Se atenta a esse nome quando vocês forem trabalhar com teorema de Tales. Toda vez, teorema de Tales. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com teorema de Tales, vai existir a relação sempre com a proporcionalidade, tá? Então, é importante vocês entenderem essa proporcionalidade de segmentos aqui, ó, para que vocês não se confundam. Aqui eu tenho a relação A está para B, assim como C está para D. A leitura, pessoal, a leitura é dessa forma, tá? Não se esqueça, porque talvez você não pode, alguém pode falar para você que a relação de proporcionalidade que envolve o teorema de Pitágoras é dessa forma e te dizer de uma forma, né, sem ser matematicamente falando, desenhando lá a figura, e falar para você, olha, A está para B, assim como C está para D, e você tem que saber escrever. Então, a maneira correta de se falar, nunca esqueça, é desse jeito, tá? Aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês, né, onde nós vamos calcular essas medidas aí, ó, a medida desses aqui, ó. A medida desses aqui, ó. Desse X de L1 aqui para L2 e L2 para L3 tem um valor aqui, certo? Então, nós vamos encontrar o valor desse X. Olha o que ele falou para você, que na figura, L1 é paralela a L2, que é paralela a L3. E T e S são transversais, né? Então, calcula a medida de quem? De X, certo? Então, eu tenho aqui eu tenho, encontro ali no ponto O e falo nada, olha, o nome é esse, desses pontos, é esse. Ele não falou isso para você. Mas tem necessidade aqui? Não tem necessidade. Se você já entendeu a relação de proporcionalidade dos segmentos, você vai compreender, né, o que deve ser feito. Observem aqui também que agora esse feixe de retas paralelas ele está um pouquinho torto, né? E as minhas transversais estão seguindo aí o feixe de retas paralelas. Então, tomem cuidado. A figura que eu mostrei para vocês lá no início, do feixe de retas paralelas, que é cortado por transversais, nem sempre vai ter esse formato aqui, tá? Nem sempre vai ter esse formato,
tá? Mas deixa de ser, né, retas paralelas e retas transversais? Não deixa. Então, vamos fazer a relação. Se eu preciso encontrar o valor de x aqui, com quem que eu tenho que mexer?